como ouvir a voz de Deus, como entender o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de Deus falar. O Senhor, Ele busca um relacionamento verdadeiro desde o início de tudo, desde o princípio, desde quando o Senhor nos fez. Nós conseguimos ver isso na figura de Adão. O Senhor fez para um relacionamento, para uma conversa, para ter desfrute de comunhão. E então, desde o início, desde sempre, o Senhor, Ele tem falado, Ele nos fez porque Ele quer ter essa comunhão, Ele quer ter esse relacionamento profundo com a sua criação. E hoje, né, com seus filhos. Então, o Senhor, Ele sempre fala. O Senhor, nós vemos, né, no decorrer da palavra, no decorrer da Bíblia, nós vemos que o Senhor, Ele sempre falou. Ele sempre esteve em busca de falar através de visões, através de sonhos, através dos profetas, né, daquelas pessoas que eles levantavam naquela época, que eram os profetas, para poder falar com o povo, para poder transmitir a mensagem que ele tinha, né, para os reis, para aquela nação. E claro, óbvio, evidente, hoje também, né, nós temos a Bíblia, né, todo esse escrito, que é a palavra escrita do Senhor, também foi um meio, né, que o Senhor encontrou para nos alcançar, para falar conosco, para que deixasse claro a vontade dele se expressar conosco. Olha como é a Bíblia, olha quantos livros tem a Bíblia. E então, essa já é uma prova de que o Senhor, Ele sempre está falando, desde o início, desde o princípio. Então, a pergunta, ela nunca deve ser, Senhor, Tu está me escutando? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me vendo? Essa nunca deve ser a pergunta, porque o Senhor, Ele procura aqueles corações, Ele busca aquelas pessoas que, de fato, estão procurando o Senhor, que estão de fato buscando ter um relacionamento com Deus, querendo obter uma resposta dele. Então, essa nunca deve ser a sua pergunta. Então, já respondendo aqui, sim, o Senhor nos ouve, o Senhor nos olha. O Senhor, Ele está atento a cada um que realmente busca o Pai, que realmente Ele sabe de todas as coisas, né? Então, óbvio que Ele está te vendo, óbvio que Ele está te escutando. Óbvio que Ele tem um anseio, Ele quer ter um relacionamento. Ele quer sim estar cada vez mais próximo de cada um. Esse é o desejo do Pai. E não é à toa que tem aquele versículo que fala: buscai, né, e será aberta. A porta será aberta, bati será aberta. Então, o Senhor, Ele tem esse anseio por nós. Ele tem esse anseio por cada dia mais estarmos em um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, né, dava-se antes por meio dos sacerdotes, né, que eles tinham que ali apresentar o holocausto ali, né, as ofertas ali ao Senhor, para que a ira do Senhor ela não viesse, né, sobre o povo, para que eles pudessem ter um relacionamento que era por meio de outras pessoas, que eram os sacerdotes e os profetas, né? Então, era por meio ali deles. Assim era a realidade. Hoje já não é mais assim, hoje mudou esse relacionamento. Hoje mudou a forma de podermos ouvir o Senhor. Claro que continua o Senhor usar as pessoas que têm intimidade, que buscam o Senhor com verdade e em espírito. Ele continua usando pessoas para falar com outras. Então, claro que ele continua usando pessoas, claro que a palavra está aqui, ela é um meio em que o Senhor fala conosco,
quem ele é, como ele gosta, né? Como é o que ele espera que nós nos comportemos, que nós tenhamos uma vida ali, né? Próxima ali ao que é a perfeição, vamos colocar assim. E eu digo próxima à perfeição porque a perfeição só conseguiremos alcançar na glória. Mas que cada dia nós possamos ser menos nós e mais de Cristo, mais do Senhor aqui nessa terra. Então, tem a palavra, então existem as pessoas que ele usa, continua usando aqui nessa terra, né, para falar. Ele continua com visões, ele continua com os sonhos, porque o Espírito, ele está aqui, ele não nos abandonou. E não, isso não foi uma realidade da igreja primitiva. Não, isso não acabou. Não, isso não morreu. O Senhor, ele continua se manifestando em poder e em glória através de sinais, maravilhas e curas. Então, claro que o Senhor continua de usar aqueles meios, né, por onde ele usava, só que graças a Deus nosso relacionamento não precisa se basear no que outras pessoas, intimidade e relacionamento de outras pessoas que têm, né, para com Deus para poder chegar até mim. O relacionamento, graças a Deus, hoje é íntimo, é ali, é pessoal. Eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que é pessoal. Eu não preciso de outra pessoa para poder me achegar ao Senhor, para poder pedir ao Senhor o que eu desejo pedir, para poder desabafar com o Senhor, para poder perguntar para o Senhor se devo ou não alguma coisa. Porque hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. O Espírito de Deus é Deus. O Espírito de Deus é Jesus. O Espírito de Deus é Ele. Ele habita em nós. E é Ele que comunica aquilo que o Pai deseja, aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor anseia para a nossa vida. É o Espírito que comunica ao nosso espírito, trazendo entendimento e revelação. Então, como ouvir a voz de Deus? Como entender que é o Senhor? É relacionamento, é intencionalidade. É claro, ler as Escrituras. É claro, ter perto pessoas que de fato estão buscando o Senhor. E óbvio, como, né, está na Bíblia mesmo, filtrar, né, analisar o que está sendo dito. Não reter tudo só porque eu admiro essa pessoa e espero um dia estar ali daquele jeito que ela tem. Mas pedir ao Espírito também, né, uma compreensão se de fato é dele ou não. Mas agora você pode diretamente falar com Deus. Hoje não é preciso eu esperar um tempo onde um sacerdote, onde alguém ali possa vir, alguém que tenha mais tempo de caminhada de fé, para poder me falar o que está no coração do meu Pai. Porque quem sabe mais do que está no coração de Deus senão o seu Espírito? Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, o Espírito dele. O Espírito que sonda o coração de Deus, que sonda o coração do Pai, que conhece ele como ninguém, porque é ele. É o que habita dentro de nós. É o que habita dentro de mim e de você. Existe pessoa melhor para você perguntar, para você questionar, para você ter intimidade? Intimidade, relacionamento, é assim que nós escutamos. É assim que nós conseguimos ouvir o que Deus tem para nós. Certa vez eu tive um sonho que ele era assim, eu estava sentada e vinha alguém e ele falava algo e eu falava assim, nossa, isso parece com Jesus, parece a voz de Jesus, mas eu tô confusa se é Jesus. E vinha outro homem e ele falava uma coisa oposta, com a mesma voz, com o mesmo jeito de falar, com o mesmo tudo, mas eu falava assim, posso cheirar você? E eu cheirava ele.
E eu cheirava ele. Quando eu cheirava ele, eu falava, não, você não é o meu Cristo, você não é o Messias. E ele fugia. E o outro, quando vinha e falava, eu falava, posso cheirar você? E ele vinha e eu cheirava. E quando eu cheirava, eu falava, é Jesus, é Jesus. E ele continuava, e ele falava comigo. Então, eu lembro daquela passagem que fala que o Espírito, eu não vou recordar agora com certeza, assim, certinho o que está dito na letra da lei, na letra da palavra, mas está escrito assim, que quando nós para quem está sendo salvo, somos um cheiro agradável, de um perfume, né? Mas para aqueles que estão em perdição, é um enxofre, é um fedor muito grande. Então, era como se fosse isso. E o que é isso, gente? O que é eu poder cheirar uma pessoa? Eu não posso fazer isso com qualquer pessoa, não posso fazer isso com alguém na rua. Posso te dar um cheiro? Claro que não, vou fazer isso com os próximos. Vou fazer isso com os de casa, com aqueles que eu tenho mais intimidade. E era isso que o Senhor estava querendo falar para mim naquele dia. Ele estava falando, tenha intimidade comigo a ponto de você falar, deixa eu sentir o teu cheiro e o meu cheiro não ser de enxofre. O meu cheiro não ser algo que vai causar em você um estranhamento, um odor. Porque é isso que ele quer de nós. Também está dito ali na palavra, né, que as ovelhas eles escutam e conhecem a voz do seu pastor. Então, é o tipo de relacionamento que o Senhor quer. Não tem como ouvir a voz de Deus e ter certeza que é Deus sem ter um relacionamento com Deus. Meu marido e eu, nós nos olhamos e a gente já sabe que um tem a dizer para o outro determinada circunstância só pelo olhar. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. Os meus filhos, às vezes estão fazendo coisas que não estão me agradando, que está ali errada, e eu olho para eles, eu não preciso falar nada. O meu olhar, eles entendem que eu não estou satisfeita com o que eles estão fazendo. E na mesma hora eles falam, não, mãe, não, já parei. O olhar. Isso é relacionamento. E é isso que o Senhor, ele tem. Ele tem ansiado por nós. Ele tem buscado. Não é só o que eu devo ou não devo fazer. Senhor, é por aqui que eu tenho que ir? Então só me mostra o caminho que eu vou sozinha. Ai, Senhor, eu devo fazer isso ou aquilo? Então vamos, disse eu, se não é que eu sigo o meu caminho, tá bom? Qualquer coisa, se eu precisar, eu dou um gritinho. O Senhor, ele quer ir com você, ele quer caminhar junto, ele quer desfrutar da caminhada contigo. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar no fundo do nosso coração, com verdade. E perguntar mesmo para nós mesmos e falar, essa vontade que eu tenho de buscar, de entender se é Deus ou não falando, é para eu escutar os sims que eu quero escutar? Ou é para eu entender, buscar, conhecer e me render à vontade do meu Deus e do meu Pai? O que eu tenho ansiado? É pelo sim? Ou é por conhecer a vontade de Deus? Essa análise, ela é muito importante. E muitas das vezes pode chocar. E isso eu já fiz. Eu falo com propriedade porque eu fiz isso. Eu perguntei, eu questionei a mim mesma. Essa vontade toda é de viver aquilo que eu tenho sonhado para minha vida? É um simzinho de Deus que vai dar tudo certo? Ou é porque eu tô querendo conhecer mais o meu Pai, me relacionar mais com Ele? É estar disposta a dizer não para aquilo que eu quero para poder seguir aquilo que Ele tem falado que é para eu fazer, que é para o caminho que eu devo seguir, sabe? E isso me chocou, porque a primeira vez que eu fiz essa pergunta, e eu fiz realmente com verdade, eu disse, Deus, traz a clareza necessária, traz à luz aquilo que eu não estou conseguindo ver, que, né, talvez, não sei, a minha prepotência em achar que eu sou muito boa, né, porque bom é o Pai, cristã, que eu sou cristã demais, nossa, traz a luz, sonda o meu coração e revela para mim. E por incrível que pareça, doeu.
porque foi aquilo que eu não queria. Ele falou, não, é isso mesmo. É esse sim aí que você tem buscado, pro que você quer, e não para aquilo que eu quero. Então, em primeiro lugar, analise o seu coração. E se você, assim como eu, a primeira vez que perguntei isso pro Senhor, foi essa resposta difícil, e doeu, e eu chorei, e eu pedi perdão, porque eu estava querendo ser Deus de mim mesma. Eu te convido a fazer isso. A que você possa dizer, Senhor, então me ajude. Me ajude para que eu consiga ouvir a tua voz, porque eu quero ser a tua amiga e não por causa dos sims que o Senhor pode me dar naquilo que eu quero viver. Então, busque cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Busque cada dia mais um relacionamento com Jesus. Aprenda, busque como você vai entender aquilo que Cristo fez por ti na cruz, que Cristo fez por nós naquela cruz, para que você possa de fato viver aquilo que o Senhor ele tem para você. Porque mudou, eu não falei, mudou. O que antes era de um jeito, agora é de outro. E o que foi que aconteceu nesse meio tempo? Que antes era de um jeito, agora é de outro. Aconteceu Cristo, aconteceu o Messias, a vinda daquele que a Bíblia inteira apontou para ele. A Bíblia inteira aponta para ele, aponta para Cristo. Aconteceu ele. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele redimiu os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aconteceu Cristo. Aleluia! Graças a Deus, glória a Deus. Olha como foi precioso, grandioso. Olha que acontecimento que a gente não consegue, nem por mais que tente, no intelecto entender, mas em espírito é revelada a compreensão da grandiosidade do que aconteceu. Então peça para o Senhor, busque, estude as cartas, estude as cartas de Paulo, estude João, Evangelho de Cristo segundo João. Ali fala de quem é Jesus. Toda a Bíblia, mas eu estou falando isso para você entender o que aconteceu nesse meio tempo, né? Nesse pequeno tempo aí. Mas que mudou a história, mudou o mundo, mudou a minha vida. E eu espero que mude a sua também. Eu espero que mude a sua também. Então, como ouvir a voz de Deus? Se relacionando com Deus. Nem sempre o que Deus fala vai trazer paz, porque muitas das vezes nós temos que guerrear com a nossa carne, com a nossa vontade. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: Deus nos dá a resposta que nós gostaríamos de receber se soubéssemos aquilo que Ele sabe. Então, mais do que qualquer coisa, anseie pela vontade de Deus. Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele está aqui no presente, mas Ele também está no futuro. Ele não só passeia, Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe de coisas que você não sabe. E por isso Ele quer te ajudar, e por isso Ele quer caminhar junto contigo. Por isso é que Ele não quer apenas apontar um caminho, mas Ele quer seguir junto, porque Ele sabe dos desafios que nós vamos enfrentar, porque Ele quer comemorar nos momentos de alegria junto conosco. Ele é um Pai bom. O não dele é amor. O sim dele também é. Então queira, anseie ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus mostra relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então é isso que eu espero. Que você possa cada dia mais buscar
relacionamento, intimidade, e que você anseie, assim como a corça suspira por água. Você anseie Cristo na sua vida, o Espírito Santo na sua vida e Deus Pai na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender de verdade como ouvir a voz de Deus. É um processo, tá bom? Assim como qualquer outro relacionamento, nós não conseguimos de uma hora para outra entender, conhecer as pessoas, assim também é com Deus. Como ouvir a voz de Deus, como ser sensível à sua voz, como entender com clareza a sua voz, os seus comandos, em um relacionamento com Deus. E um relacionamento, ele é construído. Não é do dia para a noite, ele é uma construção. Então, eu espero que você busque esse relacionamento, que você cada dia mais mergulhe, se aprofunde, anseie e se renda a esse lindo e maravilhoso amor. Se gostou, encaminhe esse vídeo para alguém, curte, se inscreva, que eu vou estar cada dia aqui mais buscando do Senhor, estou cada vez mais buscando intimidade, profundidade e compartilhando com vocês todo esse processo que também é meu, de construção de um relacionamento lindo e maravilhoso com o papai.